qual a diferença entre a dimensão da presença, a dimensão da unção e a dimensão da glória? Ok? Vou tentar resumir o máximo possível que eu puder aqui. A presença de Deus em você, você tem que entender que ela não é uma totalidade em si. São só sopros. Ele quer que você use o que Ele está te dando para alcançar mais ainda da natureza da presença dEle. A natureza da unção, a unção, ela te habilita a fazer o que é impossível, aquilo que humanamente você não consegue. É o poder criativo de Deus sobre você para manifestar e revelar quem Ele é. Não só para isso. A unção, ela também te capacita você a conquistar, a criar. Ok? É o poder criativo de Deus em você. É o poder e uma proteção que você carrega sobre a sua vida. É a sua habilidade sobrenatural de se mover no Espírito e manifestar o poder sobrenatural. Então entenda bem o que eu vou te falar. Você pode ter os dons do Espírito Santo, mas se a sua unção é fraca, os seus dons não funcionam. Poucos seus dons podem funcionar. Eu tenho dons de cura, mas eu tenho um manto de cura, uma unção específica, eu carrego ela comigo. E hoje eu preciso ministrar em pessoas aqui sobre isso. Esse manto, essa unção de revestimento de cura, quando ela está sobre mim, hoje ela está sobre mim, ativa os dons que estão em mim. Então ele se torna muito mais forte. Há momentos que eu vou ministrar uma pessoa, a unção de cura, ela está fraca, não está tão forte. Mas o dom está em mim. Eu ministro a pessoa, só que eu ministro com um pouco mais de dificuldade, a pessoa demora mais a receber. Ok? Mas quando eu estou carregado dela, para aquele serviço, é uma pancada. Entende? Então, o dom se torna poderoso, violento. Amém, amém? Então, essa unção, que é como uma capa, unção de serviço e revestimento, ela ativa a natureza do seu espírito a entrar, a operar em graus muito mais elevados. Aquilo que você tem dentro, o seu discernimento de espírito, quando a unção de serviço está sobre você, fica aguçado. Amém, amém? Mas se com o tempo e a vida vocês forem fiéis, quanto mais você tem fidelidade à presença, tá? Que é andar nos caminhos de Deus. É amar os caminhos dele. É amar o que ele é, não o que ele faz. Não o seu poder, mas a sua presença. É amar a sua palavra. Por isso que eu amo a oração, por isso que eu amo a palavra, porque eu entro em pleno contato com a presença dele. Se você não quer uma vida de oração, você nunca vai desenvolver a unção do seu chamado. Você quer o chamado, mas se você... não... Entenda isso aqui muito bem. A porta do chamado, ela começa a se abrir quando você decide se aproximar dele. Ele te chama, ele te convida. Sobe aqui, venha para cá. Quando você começa a buscar a Deus dentro do seu chamado, ele começa a manifestar em você. É como se fosse um vulcão que entra em erupção. Começa a entrar em erupção. Quando o meu chamado chegou, dentro de mim, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, começou um movimento de mim, dentro de mim. Uma vontade de buscar Deus tremenda, uma vontade de orar. Então, eu tenho lembranças plenas disso. Eu ficava no meu quartinho, eu não era batizado com o Espírito Santo. Mas eu ficava orando dentro do quarto. Eu ficava falando com Deus dentro do quarto. Eu ia para a igreja, eu ia visitar as igrejas. E meu pai nem sabia que eu ia para aquelas igrejas. Eu comecei a me aproximar de Deus. Então, quando o seu chamado ele começa a manifestar em você, você começa a borbulhar por dentro uma vontade, uma sede. Algo começa a manifestar mais forte em você. E daqui a pouco o vulcão vai entrar em erupção, porque ele vai te revestir de poder. O batismo com o Espírito Santo, ele vem assim. Primeiro, as nossas afeições, nosso desejo aumenta muito por ele. Então você consegue entrar, começa a entrar. O chamado começa a chamar, você começa a ouvir. Você não pode perceber, mas tem um anjo ali te ajudando a isso. E esse anjo, ele prepara o caminho, ele ajuda, ele luta para abrir, até que você entre e receba o Espírito Santo. Amém, amém? Agora, deixa eu voltar aqui uma coisa. Então, a presença é uma coisa, a unção é uma coisa, e a glória de Deus é outra coisa. E o que é a glória de Deus? Não confunda a presença de Deus em você como se fosse o próprio Deus. Eu estou te falando de um sopro muito pequeno.
que te dá consciência que você tem de quem Ele, que Ele é verdadeiro, que Ele existe. São sopros. Quando Deus soprou na narina de Adão, Ele soprou a sua presença nele, a vida, e o espírito humano junto. Amém, amém? Você está entendendo? Fala glória a Deus. Tá bom. Aí você cresceu na dimensão de unção, você se revestiu, você evoluiu no seu chamado. Agora você tem que entrar na dimensão da glória. Conhecer a sua glória. Aí sim, você está conhecendo a própria pessoa dele. As pessoas falam assim, eu conheço quem Deus é, eu tenho a presença de Deus. Não, você conhece alguma coisa dele, mas não quem ele é. Você tem algo em você muito bom, mas você vai ter que alcançar o pleno disso, a plenitude disso. Então, quando Deus ele dá a glória dele a uma pessoa, ele revela a sua glória, ele revela a sua própria pessoa para essa pessoa. Ele se manifesta para ela. Ok? Eu não estou te falando da habitação dos sopros de Deus em você, que é o Espírito. Eu estou te falando da materialização disso. A revelação plena de quem o Altíssimo ele é. Então, a dimensão da glória, quando você está nela e ela te toma, você fica plenamente consciente de tudo que ele é. Quando a glória te toma, meu filho, tu grita, tu chora, tu sente terror, tu sente tremor, tu sente um profundo amor, tu sente calafrios em você, você sente a grandeza dele, você sente a onipotência, a onipresença, tu sente tudo que ele é. Tudo. Esta é a glória. Então, às vezes eu estou orando, eu já entro por causa da presença e ele me leva à oração, aí a unção começa a vir sobre mim. Eu começo a sentir a unção aumentar sobre mim. Então, a unção, quando ela está vindo, ela aguça o seu sentido. Você se torna aberto. A sua oração se torna mais poderosa. Então, a oração começa a ficar melhor. Orar na presença, você tem um nível. Orar na presença e na unção é outro nível. Orar na presença, na unção e na glória é outro nível. É outra coisa. Aí, quando você entra na dimensão da glória, ele te carrega tanto... Aí depois você só descansa. Aí você começa a ver tudo que você tem que ver. Sabe, parece que é esse sentido. Você está orando na presença, está chamando ele. Aí você buscando lá dentro. Não é fácil. Você está ali. Aí a unção vem, aí fica mais fácil. Fica melhor. Amém, amém? Porque o poder capacita a natureza humana, física. A natureza física humana, amém, amém? A ficar mais consciente. Então a unção, ela deixa a natureza física consciente. Que ele está ali, que está ali um poder com você. Então você começa a ficar mais dinâmico. Amém, amém? Mas quando a glória te toma, ela toma todos o seu ser. Aí é como se ele chegasse para orar com você agora. Como não? Ele chegou. Aí muda tudo. Você está aqui. Ah, ele está aqui. Sua glória está aqui, Senhor. E quando a glória de Deus está, isso acontece? Fala o quê? Meu filho, tu fica prostrado, chorando, quebrantado, cheio, ele vai te enchendo. Mas quando a glória chega, tu já vai pro joelho, tu não tem como. Quando os 24 anciãos estão no seu trono, mas quando eles olham o cordeiro, o que eles fazem? Eles pulam do trono, dobram o joelho e jogam suas coroas. Só um aqui é digno de toda a glória.